opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Olá, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoas queridas que nos acompanham pelo YouTube ou que nos ouvem em agregadores de áudio. Eu sou a Luíse, do Instagram e TikTok Amara Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e hoje vamos trazer no episódio diversas indicações daqueles livros que é impossível parar de ler. Completamente viciantes, que a gente não precisa dormir, precisa de respostas, que nos faz ficar esperando o dia todo para ler esse livro e pensando nele também, né? Enfim, e para me ajudar nessas indicações incríveis, que ainda são uma ótima pedida também para quem está de ressaca literária, né? Que é passar pela ressaca, está aqui a minha amiga e companheira de podcast, Dona Thaís. Olá, Thaís, tudo bem contigo? Olá, Luiz, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Estou resfriada pela terceira vez em 2 meses, pelo menos não estou com dor de garganta, podia ser pior. Mas enfim, estamos aqui, frio em Voturréu, eu ouvi um amém? Sim, mas semana que vem vai fazer 35 graus, então é por isso que a gente fica resfriada. Faz calor, faz frio, faz calor, faz frio, mas enfim. Estou ansiosa por esse episódio, que é mais uma desculpa para a gente falar de vários livros que a gente ama, né? E para quem não... E como eu estou esquecendo de me apresentar, meu nome é Thaís, tenho 34 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, sou professora de língua portuguesa, vivo impressionando meus alunos, sim, porque a gente está aqui para isso. E estou ansiosa. Listinha de livros. Eu amo, né? Lista de indicações, gente, são os melhores episódios, sim. E eu também pensei nessa pauta. Eu vou falar porque eu pensei nessa pauta, assim, nessa semana, mas antes a gente vai para os nossos recadinhos, que fica o lembrete rápido de você seguir, comentar das sugestões de pautas lá no nosso Instagram, no @litsemfrescura, e também nos seguir lá pelo TikTok, @litsemfrescura, e você pode se inscrever em nosso canal no YouTube. No canal é só pesquisar por Literatura Sem Inscrever. Meu Deus, eu tô confusa hoje. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura e se inscrever no canal e ativar as notificações para ser notificado, né? Para participar de nossas lives que acontecem toda terça-feira às 8h30 da noite. Nos siga também pelo seu agregador de áudio, dá para nos seguir lá pelo Spotify. Enfim, a gente já está com quase 3.000 seguidores lá, Thaís, você acredita? E você também pode apoiar, muita gente que nos ouve por lá. Você pode nos apoiar também no apoia.se/literatura sem frescura e nos ajudar a continuar nosso projeto e fazer coisas legais aí com vocês. E a gente começa falando que estamos lendo no momento, né, Thaís? Você está lendo? Nada, porque eu terminei todas as minhas leituras. Venceu na vida. Eu venci na vida, zerei meu Scooby. Coloca a musiquinha pra mim. We are the... Thaís terminou o livro ontem e mandou no grupo. É tetra. Cara, tava me dando faniquito, porque eu tava com os livros há muito tempo, né? Eu comecei uns livros em janeiro. A Luísa quase cuspindo da água. Parece alguém que eu conheço. E ficaram lá por muito tempo. Kindred foi um caso que eu demorei 7 meses para ler. Mas não foi porque o livro era ruim, é porque eu li 35%, parei e voltei meses depois. Foi isso que aconteceu. Então, essa situação estava me dando um pouquinho de desespero. Então, eu decidi que eu só ia começar os próximos quando eu terminasse todos. Teve um que eu acabei abandonando, que foi aquele da morte, da Dark Side, porque não tava no... Eu vi que não ia rolar, que não tava na vibe, que eu ia demorar meses para ler. Não era o momento. E eu abandonei para voltar em algum outro momento no futuro, não tão recente, não tão próximo. Mas eu consegui finalizar Kindred semana passada e finalizei o bendito Ler... Cadê? Eu nunca lembro o nome dele inteiro. Não tá aqui. Ler, amar... Comer. Não tem comer, não. Em Los Angeles. Em Los Angeles. Eu sei que é em Los Angeles. É um livro bom, cara, porque eu não tava na vibe mesmo. Essa que é a questão. Por isso que eu não queria ficar com tantos livros começados. Porque eu tava perdendo os livros bons, estavam empacados lá por causa da vibe, sabe? Que eu não tava na vibe de ler. E aí terminei ele ontem. Amém, enfim. E é um livro bom, inclusive, gostei bastante da leitura.
A gente acompanha um ano de loucura dessa mulher que ela tem um vício. Toda vez que ela tem um problema, ela toma um porre de livros. Não Ela julgo. enche a banheira, pega um vinho e vários livros e leva para o canto da banheira e fica lendo trancada por dias. Ela toma um porre de livros. É isso. Só que aí é porque ela tá com várias questões não resolvidas, aí a gente passa o livro inteiro vendo essas questões não resolvidas dela, amorosas, de vida, de trabalho, enfim. E até que ela se resolve, no final ela para de ler, não, mas ela para de se esconder atrás dos livros. Mas enfim, muito boa a leitura, gostei, achei uma leitura divertida, interessante. A protagonista mais madura. Ela tava me irritando no meio do livro porque ela tava ficando com um cara chato, mas depois ficou tudo bem. Enfim. E Kindred realmente era tudo aquilo, eu só não tava na vibe mesmo, tive que esperar o momento dele, quando chegou o momento dele eu li ele rapidinho. E agora eu terminei tudo, vou começar os 4 livros, os 4, que já estão lá do meu ladinho, lá no sofá, das leituras coletivas, que já era para ter alguns que já era para ter começado, mas não tô nem aí, eu vou ler no meu ritmo, é sobre. Muito e é bem. Isso. Muito bem. Mas o meu Scooby está zerado desde ontem, tá tão bonito. Lá, o lendo, tá zerado. Olha, deu uma paz de espírito. Eu ia comentar contigo, tu fez um post, né, falando sobre isso. Eu vou comentar lá que a única vez que ele esteve assim foi quando, no meu caso... Você criou a conta. Sim. Que atualmente acho que tem 25 livros no lendo. Sim. Não, eu tenho um faniquito, só fico os que eu realmente estou lendo lá. Se eu vou abandonar, eu coloco em abandonados. Muito porque bem. Eu tenho faniquito. Mas eu sempre estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Os que estão abandonados, eu coloco no abandonado? Não, Luiz. Não, Luiz. Não. Não estão abandonados, gente. Eu estou lendo eles em algum momento. 25. Tem alguma versão minha em algum multiverso que está lendo ele. Eu não dou conta. Enfim, eu não dou conta. Eu sempre tô lendo 4 ou 5, pelo menos, ao mesmo tempo. O que é normal. Então, aí você vai fazendo. Você termina um, começa outro. Você termina um, começa 2. Você termina um, começa 3. E eu nunca tô com nenhum no lendo. Então, foi uma experiência diferenciada. Achei interessante. Vai acontecer quando de novo? Não sei. Sim, talvez nunca mais. Talvez. Mas, enfim. Aguardar os planetas se alinharem novamente. Vai ser igual o cometa Halley a cada 70 anos. Muito 70 bom. e poucos anos. O que eu estou lendo? Sábado eu alcancei a meta 4 do Jogo do Anjo, que a gente tá colocando o número só por colocar, que ninguém tá seguindo na mesma semana. Eu nem comecei. Mas enfim, eu terminei a meta 4 e aí eu peguei um certo livro, Thaís, que foi o que me inspirou, juntamente com outro que você vai responder aí, que você fez post a falar sobre essa pauta de hoje, que são livros viciantes. Porque eu voltei a ler essa pequena tijola de 1172 páginas, que é o 6º livro da Roda do Tempo. E no final de semana eu li mais ou menos 300 páginas. Gente, é muito bom. Gente, muito viciante, é muito viciante. Assim, eu tava tomando quentão e lendo. Foi esse meu final de semana. Muito bom. Li muito, assim, voltei a me animar. Muitas coisas acontecem. Gente, eu não sei, assim, esse escritor, sei lá, sabe? Eu não sei o que do que ele se alimentava, enfim, assim, porque acontecem muitas coisas. Porque eu já li livros de fantasia grandes, assim, tipo As Crônicas de Gelo de Fogo, mas não acontecem tantas coisas tão rapidamente com tantas pessoas. Tipo, geralmente são mais lentos, apesar de estarem acontecendo várias coisas, geralmente é mais lento. Mas, assim, a Roda do Tempo, na minha opinião, tem um ritmo muito doido e é muito viciante. E é uma experiência muito à parte. Eu já entrando um pouco na pauta, mas é porque foi realmente que eu pensei em fazer a pauta, por causa que eu tava assim, gente, eu tô completamente viciada nesse livro e ele tem muitas páginas, assim, porque geralmente a gente tem essa experiência com livros que são de rápida leitura, né? Mas ele é um
um pouco fora assim, né, da curva, mas realmente eu considero uma leitura viciante. E, enfim, li muito, tá? Eu tô lendo ele e agora eu só consigo pegar outra coisa quando eu terminar, né? Mas eu já estou na página 898, então eu tô pretendendo terminar entre hoje e amanhã. Porque tem 1.100 e pouco. E aí foi isso que eu estou lendo no momento. E A Roda do Tempo é uma série de fantasia que tem do Robert Jordan. E ele é uma série que tem 14 livros. Eu tô no 6º. E aí, Thaís, qual foi? A gente entrando propriamente na pauta, né? Eu inclusive, já respondi a primeira pergunta, né? Qual foi o último livro viciante que você leu ou que está lendo e não queria parar? Que no meu caso foi A Roda do Tempo, né? Mais uma vez. A Hipótese do Amor. Esses livros que me fazem dormir de madrugada e ir trabalhar com olheiras. A sorte é que hoje em dia eu não trabalho... Quando eu trabalhava no escritório era um problema maior isso, porque aí eu, na frente do computador, trabalhando no outro dia, sono, era bem tenso. Dando aula, eu nem lembro que eu tô com sono. Vou ser sincera. Meu dia na escola hoje eu brinquei, mandei um texto assim para... Eu sempre mando a mesma coisa para 2, 3 amigas, assim, de tudo que aconteceu no meu dia até 2 horas da tarde. São tantas emoções em um momento só que assim, não dá tempo de ter sono, então é mais tranquilo, graças a Deus. Pelo menos isso. Mas a Hipótese do Amor me fez perder 3 noites de sono, assim. Foram 3 noites de sono mal dormidas. Só foram 3 noites porque a vida adulta me fez ter pouco tempo para ler. Senão eu teria lido em um dia só. Com toda certeza absoluta, porque eu não precisava dormir, eu precisava de resposta, eu precisava saber o que ia acontecer com aquele homem de 2 metros de altura, com aquela geladeira Electrolux. O Adam, o famoso Adam, sim. Adam. Eu super contigo, porque eu li esse ano e também foi bem viciante pra mim. Nossa, muito, porque a história é muito boa. A Ellie, já me falaram que tem livros dela que são melhores, e aí eu já tô em desespero aqui. A escrita dela é muito boa. E assim, é uma deixa atrás da outra pra você querer saber o que vai acontecer depois, e depois, e depois, e depois, apesar de ter várias vezes que eu queria entrar dentro do livro e dar 3 tapas na cara da Olive, porque ela é muito... Nossa senhora, ela me irritava às vezes. Sim. Era só conversar, sabe? Era só conversar. Ela se enrolava toda por coisa besta. Mas no fim ela decide tomar vergonha na cara e... Enfim. Mas foi muito viciante. Eu achei muito bem escrito. É aquele livro que te prende e você não quer parar de ler. Você precisa saber o que vai acontecer. Enquanto o fim não chega, você não fica feliz. Você precisa de respostas o tempo todo. Enfim, eu amei esse livro muito e foi o último viciante que eu fiquei 3 noites. Foram 3 noites mal dormidas. Muito bom, muito bom. Como eu falei, o último está sendo O Senhor do Caos. E também... eu acho que é mais ele, assim, porque eu li recentemente um outro que também... Eu li, tipo, quase o livro todo em 2 dias e depois eu voltei a pegar 1 mês depois, as últimas 40 páginas. Porque eu não queria terminar. E aí, realmente, eu terminei. Aí, as últimas páginas, quase chorando pra minha irmã. Ai, é muito bonito, por isso que eu não queria terminar. É muito bonito. Sem condições nenhuma, que é o livro da Emily Henry, né? Que eu vou falar mais depois também. Mas o Senhor do Caos está sendo muito viciante, que eu acho que também, por ser uma série longa também, ele tem alguns altos e baixos. Por exemplo, o 5º livro foi um livro que eu demorei bastante para ler, foi 2 meses. E eu li as primeiras 400 páginas bem rápido, e aí eu dei uma parada para poder ler as outras coisas, e aí agora que eu voltei, enfim, vou ler as outras 600 que voltam meio rápido também. Mas está sendo bem viciante. E aí, a pergunta que não quer calar, se existe alguma fórmula ou alguns elementos, né, para um livro ser viciante, ou cada obra aprende de um jeito diferente, na nossa opinião? Não acho que tenha uma fórmula específica. Existem tipos de histórias que prendem mais, mas já teve tanto livro diferente, de tanto gênero diferente, de tanto jeito diferente que me prendeu. Não dá para saber muito. Eu acho que tem a ver com match, sabe? Do momento em que você tá,
do tipo de história que você está precisando naquele momento, da escrita do autor. Tem escritas que funcionam mais com cada tipo de pessoa. Por exemplo, Louise achou Kindred um livro viciante, leu ele rapidamente. Eu demorei 7 meses para ler. Consegue entender que não é uma fórmula. É claro que tem livros que são feitos para você virar página. Muito suspense é feito assim, romance normalmente é mais assim. Mas eu não acho que tenha muito, não existe uma fórmula, não. Eu acho que tem a ver com a escrita, combinar com o teu jeito, com o teu gosto. Mesmo que você, às vezes, o livro pode ser um vira-página e você não conseguir ler rápido porque você não tá na vibe daquele livro, sabe? Sim. Mas é claro que tem muito a ver com a forma de escrita do autor. Tem livros que são feitos para se ler mais devagar. Não é por isso que são livros ruins. Tem livros que a leitura é mais demorada. Tem livros que a leitura é feita para ser uma leitura rápida, capítulos curtos, sabe? Com gancho para você querer ler, continuar lendo, uma história mais ágil. E tem algumas coisas que são escritas de forma específica que ajudam esse livro a ser lido mais rápido. Porém, eu não acredito que seja uma receitinha de bolo, sabe? Sim. Tem muito a ver com muitas coisas, assim. Eu concordo contigo, mas também acho que tem alguns escritores, por exemplo, se a gente pensar assim, que tem a fórmula do seu próprio jeito, que é bem virar página e segue a sua própria fórmula, né? Tipo, a própria Colleen Hoover, né? Que os livros dela são bem rápidos. Inclusive, é assim que acaba, acho que eu li em 2 dias ou 3. E a Thaís já contou da experiência de alguns outros também, que ela já leu bem rápido, né? E aí eu acho que ela... Mas ela segue esses elementos que tu comentou, né? Tipo, de uma escrita bem mais fluida e... Capítulos curtos. Um gancho atrás de outro gancho. Não, Colleen Hoover são livros que eu devoro sempre, que eu pego para ler, assim, eu leio muito rápido. E não são livros tão curtos, os livros dela costumam ter mais de 300, 400 páginas, assim. Sim. Mas eu acho que sobre elementos para ser viciante tem todos esses que você comentou, né? Do gancho, dos capítulos curtos, acho que ajudam também, né? Enfim, acho que tem isso. E eu acho que tem alguns gêneros, né? A gente vai falar mais sobre alguns gêneros também que geralmente são assim, né? Também que acaba ajudando. Mas eu acho que também depende muito do momento que tu tá passando, assim. Porque tem muitos livros que eu penso, assim, que eu leio devagar, mas, tipo, eu sinto que talvez até minha experiência teria sido melhor se eu tivesse mais no momento dele e pra ler mais rápido, assim, pra aproveitar o ritmo dele, que é mais rápido, né? E aí, agora a gente vai para algumas indicações que... É hoje. Quais foram os livros que você não precisava dormir, mas precisava de respostas e te fizeram passar boa parte da noite acordada? A gente coloca esse boa parte da noite porque a gente não é mais, né, adolescente que passava a noite toda jovem. Já não consigo mais não dormir. Se bem que teve uma noite aí nas minhas férias, Luísa, que eu fui dormir 4 e pouco da manhã. Viu só? Sim. E foi lendo o 3º livro da série da deusa da Pepper. Ai, nossa, por incrível que pareça. Não, a hora que engatou, ele engatou com força. O começo do livro é lento, que é o Deusa de Fúria. Começo do livro, o primeiro livro, que é o Deusa de Sangue, ele é muito rápido. Ele já pode colocar como indicação. O segundo, eu também li muito rápido, mesmo não tendo achado ele um livro tão bom, porque a leitura é muito fluida da Pepper. O terceiro, eu fui dormir 4 e pouco da manhã, porque assim, demorou um pouquinho, eu demorei um tempo para ler o começo. A hora que passou dos 40%, 40 e poucos por cento, eu engatei e não parei mais até acabar. Porque aí foi acontecendo tudo tão rápido, ao mesmo tempo, tanta coisa, tudo que precisava ser respondido foi sendo respondido. Enfim, desespero. Eu precisava de respostas e, por fim, gostei muito da finalização, assim, da série, inclusive. Então, já fiquei como indicação. Outro livro que eu sempre falo aqui, que me fez perder 2 noites de sono, e nessa época eu trabalhava no escritório, não foi tão legal, foi Daisy Jones and the Six. Bem lembrado. Porque eu comecei a ler numa noite, aí eu tive que parar porque eu tinha que trabalhar no outro dia. E aí eu terminei na outra noite e acabei de madrugada.
Então foram 2 noites de sono perdidas. Só não li tudo de uma vez porque eu tinha que trabalhar. E, gente, se todos os livros delas forem assim, tirando aquela porcaria que ela escreveu primeiro, que a gente finge que não existe, em outra vida talvez, para quem estivesse perguntando, se todos os livros delas forem assim, é tudo livro que você não consegue parar de ler. E Daisy Jones é uma grande fofoca. Muito bem contada, porque a sacada dela de fazer como se fosse um documentário é genial, e você fica querendo saber tudo que vai acontecer. Você se conecta com aquela história que você quer saber tudo que está acontecendo, o que vai acontecer. Gente, foi um surto. Viciante é apelido. E ainda você tem o Plus, que tem a série que você pode assistir depois ainda, né? Quem não e eu vi as Daisy Jones, músicas, faça melhor ainda. Nossa, é a primeira vez que eu ouvi a música, meu olho encheu d'água. Porque assim, não fazia muito tempo que eu tinha lido o livro, porque eu deixei para ler quando eu tava saindo da série já, né? E eu fiquei tão emocionada, porque eu ainda tava tão conectada aos personagens, que meu olho chegou a encher d'água a primeira vez que eu ouvi. E vendo a série também, tinha momentos que eu ficava emocionada, eu ficava, meu Deus, eu tô vendo eles, olha lá, são eles. É muito louco, porque ela cria acho que uma verossimilhança, assim, né? Tu acredita demais. Você acha que é real. Que eles existiram, assim, né? Tu fica fã daquela banda que não existiu, mas tu fica fã. Quando eu comecei a ler, já tinha começado a sair os primeiros episódios e lançaram, né, a música. Inclusive, eu ouço até hoje a playlist do Daisy Jones Six. É muito boa. E eu lembro que eu tava indo pro centro, que eu ainda tinha aula aos sábados, e aí eu tava ouvindo e eu fiquei muito pensando, cara, como que as pessoas que leram antes fizeram para sobreviver sem conseguir ouvir Ainda as bem que a gente esperou. Sim, porque foi uma experiência muito legal. Muito bom. Thaís comentou aí de Kindred, e para mim foi super virar página. E eu tava lembrando ela falando assim: fiquei até as 4 da manhã. Para mim, ficar até as 4 da manhã também aconteceu com esse. Eu digo de não dormir, porque eu acho que já teve algum livro que eu não dormi. Eu levantei no outro dia sem ter dormido. Não, mas quando eu estava no ensino médio. Mas Kindred, eu fiquei até as 4 da manhã. E detalhe que eu levantava às 6h30. Porque eu trabalhava no sul da ilha, ou seja, eu dormi 2h30. E aí eu fui trabalhar e nem dormi no ônibus, porque eu continuei lendo no ônibus. E aí à noite eu terminei, né? Depois que eu voltei do trabalho, eu terminei ele. E assim, foi 2 dias intensos. Foram 2 dias intensos lendo Kindred. E é muito louco, assim, porque muitas vezes também a gente pensa, né, de livros, assim, que são muito vira-páginas e muito viciantes também, que muitas vezes tem uma escrita um pouco mais simples, assim, um pouco mais dessas escrita rápida, né? Mas acho que Kindred é uma exceção, assim, porque a escrita dela é bem... enfim, é muito boa, assim, muito, muito boa mesmo. E o pior, ou melhor, não sei, o pior, é que tem cenas muito pesadas. Mas mesmo assim eu não conseguia parar de ler. Apesar de ser coisas horríveis que acontecia. Porque é muito horrível, a história é pesada. Mas eu não sei qual foi a mágica da Octavia Butler. Eu entendo, você quer saber como termina. Ela é tão sacana que ela já começa o livro com uma cena que vai acontecer lá no final. Ela dá ela faz aquele negócio de dar uma pitadinha do que vai acontecer para já te deixar querendo saber como que você vai chegar naquilo. Exato. Então ela já começa assim, ela joga uma cena, você fica, quando que isso aqui vai acontecer? Porque eu preciso descobrir. E você vai lendo, tentando. É a mesma coisa que o Gabo faz, né? Daquele dia, em frente ao pelotão de fuzilamento. Coronel Aureliano, bom dia. É verdade. Se lembrou do dia em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Não é exatamente essas palavras, mas é isso. Aí você fica, quando que ele vai para o pelotão de fuzilamento, pelo amor de Deus? Que gelo? O que ele foi conhecer o gelo? Não, e cada coisa que acontecia, eu pensava, você fica, agora que ele vai... Exatamente. Agora. Ela usa esse artifício também. E assim, cada vez que ela viaja no tempo, vai te dando um desespero novo. E quando ela volta, quando ela vai voltar, quando que isso vai acabar, eu entendo. É porque eu realmente não estava na vibe dele quando eu comecei a ler
lá em janeiro, porque eu tava lendo muita coisa pesada ao mesmo tempo, e é bem pesado. E ele vai ficando mais pesado depois. Agora, quando eu peguei para ler de novo, gente, eu demorei 7 meses para ler esse livro, porque eu li 35% e fui pegar ele 6 meses depois, tá? Porque eu teria lido em uma semana fácil. É porque realmente eu não li mais. Não li, não tava na vibe, mas deixei ele lá quietinho, porque eu lembrava de tudo. A escrita é tão boa que eu lembrava de tudo que eu tinha lido, então eu não precisava abandonar para voltar do começo. Eu lembrava de tudo. Eu falei, aí agora tava na vibe, peguei para ler ele muito rápido. Eu pegava ele para ler, eu li 80, 100 páginas. Sim. Fácil, Nossa, assim. ela é Mesmo muito de boa. meio de semana, na correria, eu li 80, 100 páginas um dia facinho, assim, li muito rápido. E ele é angustiante, ele te deixa com vontade de querer saber o que vai acontecer. É bem angustiante. Agora que tu comentou desse artifício, enfim, que é comum, né? Mas eu acabei lembrando de outro, porque ele usa muito, muito isso, parecido com o que o Gabo faz no Pelotão de Fuzilamento, que é o Cartas à Rainha Louca, que é um livro brasileiro, que é muito bom. E aí que no começo a gente sabe que a personagem principal, ela tá reclusa, assim, meio que presa, não sei, tu sabe que ela tá meio que fechada em algum lugar. E ela tá escrevendo cartas realmente pra Rainha Louca, como chamava a rainha a mãe do Dom Pedro, enfim, sabe? Só que aí ela começa a contar a história dela, e aí ela fez tanta coisa assim, tão fora da época, tão assim, diferente, e aí tu fica pensando, é agora que ela vai ser presa. Não, agora que vão prender ela. Não, agora que vão dizer que ela tá louca. E aí tu fica assim o livro todo, sabe? É muito bom, é muito bom. Eu não li tão rápido, assim, mas foi um livro que eu não sabia nada a respeito. Eu li por causa do grupo do Lê Nacionais. E eu não conseguia parar também, assim. Só não foi tão rápido, mas tinha muito dessa questão de não conseguir parar de ler. Muito bom. E aí, esse é o próximo. Bom, o meu próximo é Quarta Asa, que foi o surto do final do ano passado. Quarta Asa, dormir, resposta, churrasco. Eu comecei a ler ele no churrasco, eu não vou me esquecer disso, porque eu parei de prestar atenção nas pessoas, fui para um cantinho ler. Foi isso que aconteceu. Eu tava no churrasco, na chácara. Aí, depois do almoço, tava todo mundo quieto, eu falei, vou pro cantinho, vou pegar meu Kindle. Aí eu lembrei que ele tava lá, falei, vou ler. Adeus, Thaís, me perderam para sempre. Perdemos a Cara, esse livro foi um livro que foi assim. Eu li ele muito rápido pelo tamanho dele, porque ele é enorme, ele tem 500 e poucas páginas, 500, 600. Acho que 600, né? 600 e poucas páginas, enfim, é um calhamaço. Eu li ele em uma semana. Trabalhando, assim. Fim de ano. Eu não pensava em nada, eu só queria saber de Quarta Asa. Eu dormia pensando em Shaden Riorson, eu acordava pensando em Violet, eu dormia pensando em Tarn, eu acordava pensando no Shaden, aí eu dormia, assim foi a minha vida, entendeu? Porque o primeiro livro, principalmente, o segundo, ela perdeu um pouquinho a mão, ficou um pouco mais lento, porque ela deu uma enchida de linguiça. Mas o primeiro, ele é muito, porque assim, acontece muita coisa, uma atrás da outra, o tempo todo. Toda hora parece que alguém vai, que a Violet está com iminência de morrer. E você não consegue parar, não consegue. É tudo muito... É muito frenético. A escrita dela é muito boa, é muito frenético. A história é boa. O Shaden, já falei do Shaden Riorson, só para saber se eu falei, só para ter certeza que eu falei do Shaden. Enfim, foi um grande surto e eu fiz o favor de fazer todo mundo surtar comigo. E foi a mesma coisa para todo mundo que leu. Então eu não estava louca, o surto foi generalizado. Todo mundo que lê Quarta Asa surta. Não surta, Luiz? Surta. Eu surtei também. Li também bem rápido. Não, eu peguei para ler e aí no primeiro dia eu tinha lido acho que 35%. É. Não dá para parar. Não, realmente. Não dá para parar. É muito bom. E ela muito mantém, bom. né? Porque alguns livros de fantasia, assim, eles... Por exemplo, eu li aquele Desejo, que é um livro... Ai, gente, entrei em outro esquema de eu sei. Aqui tem 85 livros. Tem. Culpa do Kindle Limited. Peguei só para ver qual é que era. Mas, assim, eu li 65% em 2 dias
E aí me encheu, assim, sabe? Morreu. Morreu uma vontade. Aí eu voltei para ler 3 meses depois. E não era porque eu tava com dó, era porque já tinha me enchido lá da protagonista. Enfim, e isso não acontece com Quarta Asa, assim. Não acontece mesmo, porque ela mantém a ação, né? Aham. E a pegação, e a ação. E a pegação, e a ação. Não, a gente tem uma tensão sexual durante o livro quase todo, que é maravilhosa. Tem que ter, tem o romance, tem o negócio, né? Do Enemies to Lovers, que a gente mais ama. Se não tiver, não tem graça. Mas enfim, Quarta Asa. Quarta Asa. Não, eu tô quase com vontade de ler o terceiro já, tô quase. Tô assim, ó, de vontade de ler o terceiro. Ai, eu ainda tenho que ler o segundo. Que medo. O segundo é bom, ela só dá uma enrolada no meio. Sei. Demorou um pouquinho para andar. Não foi a loucura que foi o primeiro, porque eu acho que ela precisava de história. Aí ela. Precisava de história. Segundo livro. Segundos livros, né? Mas não é tão ruim quanto alguns segundos livros. Não é ruim. A história é boa. Só tem umas encheção de linguiça só. A mais. Eu tenho uma fantasia também para colocar, porque eu não precisava dormir. E nem precisava tanto assim de resposta, porque a resposta já tinha, porque eu já tinha assistido a série 2 vezes. Mas eu precisava ler de qualquer jeito, enfim. Que é A Descoberta das Bruxas, que é outro que tem 500 e tantas páginas. E eu li também em 2 dias. Assim, gente, isso é muito... Assim, eu sei que tem gente, né? As pessoas que leem 20 livros por mês, pode ser um ritmo normal. Mas, assim, meu ritmo normal é ler no máximo 3 livros no mês. Então, quando a gente lê em 2 dias, em 3 dias, é, tipo, muito anormal. O nível de vício, né? Assim, em comparação, é muito grande. E A Descoberta das Bruxas foi isso, mais ou menos. Que eu também passei também, acho que tem umas 3 por aí, 4 da manhã lendo. Mas aí eu tava trabalhando em casa, então podia acordar um pouquinho mais tarde, né? Mas mesmo assim, eu tava... Nossa, muito, muito boa a história, eu amo, né? Bruxa, vampiro, perseguição, um livro escondido, enfim. Todos os elementos. Maravilhosos. Exatamente. E agora eu tava vendo que tem muita fantasia na minha lista. Fantasia tem essa coisa também, né? De ser... de prender a gente. Se a história é boa, se a fantasia for bem escrita, você não quer parar. A minha também tem bastante. É verdade. Eu lembrei de um livro que eu li em uma noite. Terminei chorando em posição fetal, que vai virar um livro. Aí vem para as pessoas da minha época, porque segundo os meus alunos, Charlie Brown é música de velho. O dia que eu ouvi isso, eu tive uma crise existencial por algum tempo. Porque eu fiquei pensando, não, Charlie Brown é música de jovem. Eu sou jovem, eu sou uma adolescente. Boa dele, lá. Ter que ouvir que Charlie Brown é música de velho me doeu. Mas enfim, eu tô falando do livro da Grazon, que é o Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz. Da Graziela Gonçalves, que foi a mulher de Chorão, que é a mulher de Chorão, né? A viúva. Cara, e que livro bom! Não é porque assim, é uma autobiografia. Ela conta a história de amor dela com o Chorão, que era o vocalista do Charlie Brown. Se tiver alguma pessoa muito jovem que não sabe quem foi Chorão, vai que, né? Enfim, ela escreveu a história de amor deles. Ela é uma escritora nata. Ela escreve muito bem. O livro é muito bem escrito. E eu li ele todo de uma vez. Nossa. Tinha a questão do apego emocional, porque eu sempre fui muito fã de Charlie Brown, enfim, morri de chorar. Eu morri de chorar. Eu comecei chorando, terminei chorando em posição fetal. Terminei, eu lembro que era umas 2 e pouco da manhã também, no meio da semana. Eu preparei meu psicológico para ler. Eu não achava que eu ia ler ele de uma vez, mas eu não consegui parar. Ele é muito bem escrito, para quem gosta, até para quem não gosta. Eu sei quem é Charlie Brown, mas eu quero ler uma história interessante. É uma história... Ela escreve muito bem. O livro é muito bem escrito. Real, muito bem escrito. Então, é uma dica que eu dou para todo mundo. O livro chama-se Não É Quem Vai Fazer Você Feliz. E vai virar filme. Vai virar filme.
vai virar filme, o Zé Loreto vai fazer o Chorão. Olha. Tá. Não sei o que pensar sobre isso, mas vamos lá. Tô confiando no processo. Tô confiando no processo, mas eu amei tanto esse livro, gente, vocês fazem ideia. E realmente, assim, eu queria que ela escrevesse mais. Eu tenho vontade de ler mais livros dela, porque ela é muito boa escritora, real. Assim, quando eu fui ler, eu fiquei meio assim, eu falei, será que ela... Porque foi ela que escreveu, né? Cara, a mulher nasceu para escrever. Nossa. Ela é muito boa escritora, muito, real. O livro é muito bem escrito. Foi uma das coisas que mais me surpreendeu. E eu li o livro todo em um dia. Foram poucos livros que eu fiz isso. Eu acho que foi esse aquela bosta do Paulo Coelho. Bomba! Perdi um domingo da minha vida. Na margem do Rio Piedras, eu sentei e chorei. Mas esse eu li todo em uma noite, né? Não foi nem um dia. Eu cheguei do trabalho, tomei um banho, deitei na minha cama, comecei a ler e nunca mais parei. Enquanto ele não acabou. Fui parar só de madrugada. E, enfim, fica a dica. Eu tenho que ler agora. Esse foi ano passado que eu comprei. Eu vou querer reler antes do filme sair, com certeza. Porque já faz um bom tempo ali, acho que em 2018 ou 2019. Eu comentei com a minha irmã também, que ela é bem fã também. Aí tava falando. E ela, ai, mas eu não sei se eu quero chorar. Depois eu chorei muito. Chorei muito, muito. Eu tenho mais 2 fantasias aqui para colocar, que eu lembro muito dessa de passar boa parte da madrugada lendo, assim, e ignorando as atividades do outro dia, que é As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu acho que principalmente foi o 3º livro, o 4º, que eu lembro muito que a gente estava na praia, tipo, meio que acampado em um local que a gente conseguiu, que era de uns conhecidos, e aí a gente... Era final de ano ali, das festas de final de ano, de Natal para Ano Novo, e aí eu lembro que, nossa, teve uma noite mal... Fiquei na cozinha lendo, e eu fiquei, tipo... até as 4, 5 da manhã ali, e, nossa, eu não conseguia parar. E sabe quando daí eu me obriguei a fechar o livro e deitar, e assim, eu ainda fiquei na cama com o olho enorme, assim, e querendo estar lendo. Gente, é umas coisas, né, que a gente faz. Pois é. Enfim, histórias muito viciantes para fazer isso, né? A gente ignorar o sono, ignorar tudo. E aí, outro que eu lembro muito de ter acontecido isso é O Temor do Sábio, que é o 2º livro do Nome do Vento. E aí me marcou muito, porque o Nome do Vento ele tem suas 600 páginas, né? O Temor do Sábio tem suas 900 e tantas. E eu li em 3 dias. Porque eu não precisava dormir, eu precisava saber tudo o que ia acontecer, todas as respostas, enfim. E ele é mais rápido, assim. Não mais rápido, né? Tem 900 páginas, mas acontecem mais coisas... mais aventura e mais coisas assim do que O Nome do Vento. Eu sei que tem gente que acha um pouco demorado algumas partes, mas eu não achei. Eu passei voando lendo esse livro. Mas quando eu fiz a releitura, realmente umas partes que é um pouco mais demorada, assim. E aí eu demorei mais do que esses 3 dias, mas eu lembro que foi mais rápido que O Nome do Vento, que O Nome do Vento, a primeira vez que eu li, eu demorei umas 2 semanas. Mas O Temor do Sábio foram 3 dias, assim. Que é muito rápido pro tamanho dele, né? Real. Sim. E nunca mais teremos o final dessas 2 fantasias. Assim, essa você ficou pensando, por que eu li tão rápido? Não precisava. Não. Ai, vamos aguardar o Brandon Sanderson finalizar essas 2. Não pode acontecer o horror dele morrer antes, né? Senão aí fodeu. Nunca mais vai ter o final. Enfim. Aí fodeu. E você lembra quais foram os primeiros livros que te deixaram viciada sem conseguir parar de ler? Dan Brown. Lá atrás, e por que lá atrás. Foi Dan Brown? E por que foi Dan Brown? Meu e de toda uma geração. Meu também. Olha lá. Eu lembro, voltando, eu não li o Código da Vinci, eu não li Anjos e Demônios. Eu comecei a ler pelo Símbolo Perdido, porque eu tinha visto os filmes na minha cabeça, eu não precisava dos livros mais. Não faz sentido nenhum. Os 2 melhores são o Código da Vinci e Anjos e Demônios, daí. Me deixa. Eu vou te mandar para tua casa. Agora eu não vou ler mais também.
Aí eu li O Símbolo Perdido e eu lembro que eu ficava com esse livro embaixo do braço para todo lado que eu ia. Foi bem assim, eu com o livrinho aqui, ó. Para todo lugar. Muito bom. Eu lembro que eu amei, assim. Aí depois do Inferno eu fui ler, eu já estava na faculdade, foi umas férias. Também li muito rápido, mas O Símbolo Perdido eu lembro que foi o que marcou muito, assim, porque foi o que eu... Cara, eu lembro de detalhes do livro até hoje. E eu lembro de eu estar com ele exatamente andando para todos os cantos, porque eu precisava ler o livro, eu precisava acabar aquele livro, porque aquele livro era muito maravilhoso, assim. E aí na faculdade teve um que eu sempre me lembro, porque foi mais um surto de uma noite só, que foi Lucila, Zé de Alencar. José de Alencar. Não faz. Eu preciso reler, porque eu não lembro mais de porra nenhuma. Quer dizer, lembro de algumas coisas, mas não... A hora que eu for ler, eu vou lembrar. Mas assim, eu não lembro de detalhes do livro mais, porque eu li, vai fazer um quê? 15 anos. Não, melhor não somar isso. 13 anos faz. Faz uns 13 anos, mais ou menos. 13 é muito tempo. Enfim, por isso que eu não lembro. Mas Lucila foi um surto de uma noite só. Eu lia muitos livros obrigatórios na faculdade, e isso aconteceu com alguns, assim, de eu gostar muito, mas nada foi igual a Lucila. Lucila eu li em uma noite. Ele é um livro curto também, ele não é um livro grande, mas era uma história de amor tórrida. A Lucila passa por muitas coisas, sabe? E eu queria saber o que ia acontecer com a Lucila. Eu precisava entender o que ia acontecer com a pobre da Lucila. A Lucila só toma no cu. Resumindo. Resumo do livro, a Lucila só toma no cu. Tadinha. Mas enfim, foi um surto de uma noite só. Terminei Lucila e fui dormir tarde e tinha que trabalhar cedinho no outro dia. Mas tudo bem, acontece. E depois, quando eu voltei a ler, depois do meu... né? Fui obrigada a ler um monte de coisa chata na faculdade, 3 anos sem ler nada. Quando eu voltei, foi Acotar. Acotar, eu lembro de fugir de churrasco para ler. Também. Fugir de churrasco. Eu surtei. Sempre fugindo de churrasco, vocês viram, né? Eu me escondo, assim, ó. Eu não quero estar socializando, eu quero estar lendo o livro, entendeu? E foi o surto de que eu nem tinha terminado o primeiro, eu já estava comprando os outros 2, porque eu precisava terminar a série toda, porque eu estava louca, surtando com ele. Eu li muito rápido, eu acho que eu li os 3 livros em 2 meses, porque eu enrolei o último. Eu enrolei muito o último, porque aí eu já chegou no momento que eu não queria que acabasse, porque eu estava pegada a todo aquele universo. E se eu soubesse que ele ia cagar no próximo, que ele ia continuar a história e ia cagar. Tá tudo bem. Tá tudo... Não tá. Tá tudo... Às vezes é melhor parar, né? Eu acho que ela perdeu a mão. Eu não sei se porque... Acho que é porque as leitoras, elas dão muita ênfase para cenas específicas da primeira trilogia, que são as cenas de amor carnal, as cenas de sexo. Então, porque tem o bendito capítulo 55 do segundo livro, que é todo mundo falando do capítulo 55, mas aí ela não entendeu que é justamente porque demorou um livro e meio para chegar naquela cena, entendeu? Aí ela me pega um livro e enche ele de cenas de sexo que chega a dar vontade de vomitar. Enfim, ela pesou a mão no livro da Nesta, aquele monte de hot. Eu fazia leitura dinâmica. Eu fiz leitura dinâmica, confesso. Fiz leitura dinâmica. Começava com aquela putaria, eu ia passando o olho só assim. Tá, pegou naquilo, aqui tá. Tá bom. Aí eu voltava pra história. Mas enfim, Acotar foi o meu grande surto quando eu voltei a ler lá em 2018. O primeiro de muitos, né? Desde então houveram muitos surtos. Mas uma fantasia. Ah lá, e foi aí que eu descobri que eu gostava de ler fantasia, porque antes disso eu não me lembro de ter lido fantasia, começa por aí. Bem, o primeiro que eu lembro também é o Código da Vinci, enfim, também é Dan Brown, né? Mas no meu caso, o Código da Vinci foi o primeiro que eu li dele. E aí eu também lembro de... Enfim, eu tava no ensino médio, eu lembro também de ficar madrugada, assim, lembro até madrugada, até meio da noite, assim, 1, 2 da manhã...
e ficar lendo e ficar muito assim, o que será que vai acontecer? Pensando, porque eu até já tinha visto o filme, só que o filme, se tu não presta muita atenção, assim, passa muito rápido, tu não vê todos os detalhes, né? Tipo, que aí, depois se tu lê, aí tu vai reassistir o filme, aí tu vê que eles mostraram bastante, até que foi bem fiel, assim, né? Enfim, na medida do possível, né? Mas são detalhezinhos, né? Mas o livro, eu fiquei muito fascinada, assim, foi um tipo de livro que me deixou muito, assim, vidrada mesmo, e eu acho que eu não tinha lido, assim, ainda muito thriller, sabe? Porque eu lia muito livros um pouco mais clássicos ali no... Não faz nem sentido. No ensino fundamental e thriller e tal. Acho que foi o primeiro que eu li nesse mistério de suspense, acho sabe? que foi Dan Brown iniciou muitas pessoas no suspense, mistério e assim. E, nossa, foi muito incrível. E a escrita, e tu fica imaginando as cenas, enfim, eu sou fã do professor Robert Mendes. A gente brigou. Ai, melhor pessoa. Ai, eu gosto de Inferno. Ai, eu não sei, eu fiquei irritada. Eu não sei, eu acho que eu não tava num bom humor. Num humor bom. Me deixou irritada, Inferno. E aí eu não li ainda Origem, mas já me deu vontade de ler o que vão lançar agora. Aí eu acho que eu vou voltar a aquelas. Porque esse ano ele vai voltar, né? Vai lançar mais um livro aí que ele tava bem sumido, né? Desde Origem. Ai, mas eu amo o Lando. E eu li todos os outros. Eu li todos, né? Até a Origem que eu não li, eu li todos os outros que ele lançou, que ele também... Eu não li Origem também. E aquele Ponto de Impacto é muito bom. E o Fortaleza Digital também, que é fora da série. Eu também não li esses dois. Mas o Código da Vinci segue sendo o meu favorito. Pensando aqui também que eu fui uma crepusculete, né? Eu li Crepúsculo e eu li muito rápido também ali no ensino médio, assim. Também foram livros que eu... Tipo, Crepúsculo li em 2 dias. Depois, Amanhecer também. Nossa, e o Amanhecer eu fiz também, que eu peguei emprestado na biblioteca, e você podia ficar 1 semana, né? Eu consegui ler 2 vezes. Em 1 semana eu li 2 vezes. Ok. Ai, que eu fiz a mesma coisa com o 7º de Harry Potter também, em que eu fiquei 1 semana com ele e eu li 2 vezes o livro de 700 páginas. Assim, às vezes me dá uma saudade da Luísa adolescente, que conseguia ler. Né? Assim, saudades. Loucamente. Passar a madrugada lendo. Mas, enfim, esses foram os principais aí que eu lembro que foram os primeiros, né? De ser muito tão bom. viciantes. E aí, Thaís, existe algum gênero que você tem, que você acha que tem mais esse caráter viciante? Romance. E por que é romance e suspense, né? Exato. E por que é romance e suspense? E por que é romance e suspense? Romance porque normalmente o romance contemporâneo. Esses romances românticos, esses romances, eles são feitos para leitura rápida. Esses, com certeza. As autoras têm as receitinhas de bolo delas, que você vai ler rápido, porque você quer saber o que vai acontecer. Você citou bem Colleen Hoover lá atrás, aí a gente pode citar a Jenny Colgan, a Ellie Hazelwood, a Emily Henry, provavelmente, também é de leitura... Enfim. Sim. E eu tenho um probleminha, eu me envolvo muito rápido em histórias de romance e eu quero saber o que vai acontecer, porque me dá desespero, eu preciso de respostas. Só que tem que ser bom, acontece, volta outra de eu não achar graça nenhuma e ficar só tá. Eu acho que o romance, assim, dependendo do romance, se ele não tem... por isso que, para mim, ainda o romance de época é o que eu mais leio mais rápido ainda, assim, porque ele vai focar muito ali no romance, porque eu acho que se o livro de romance, se ele não tiver, assim, bastante outras coisas ali em volta, além do interesse amoroso, se ele demora demais, fica chato, né? Tipo, se ele demora demais, acaba ficando chato, assim. Então, realmente, tipo, ou tu lê rápido, ou tu vai se enjoar, assim, daquela história. É que normalmente tem, né? Sempre tem toda uma história rolando em volta. Mas, assim, os de época não tem muito, assim. Romance de época é só romance e acabou.
Eu falo mais dos contemporâneos. Eu gosto dos contemporâneos porque tem outras coisas acontecendo. E igual, assim, pra mim, Jenny Colgan e depende da Amy Henry, eu não consigo ler rápido, assim, porque acontecem muitas coisas, assim, parece que tu fica um tempo com elas, assim, né? Tipo, Sim. ler rápido no sentido de 2 dias, 3 dias, né? Mas Não, mas realmente uma semaninha. uma máximo. semana. Uma semana é a média, assim. Mas acho que faz sentido o que você falou, assim. Mas o romance de época, pra mim, é mais rápido ainda também. Ah, sim. Sim. E o suspense, porque ele é feito para te deixar vidrada querendo saber o que vai acontecer, né? Porque você fica em desespero pensando, querendo saber quem matou, o que aconteceu. Normalmente esses de investigação você fica mais, só que para mim depende. Não são todos que me deixam, que me prende. Eu acho que romance é mais fácil de acontecer, de eu ler muito rápido, do que suspense, porque às vezes suspense me dá uma... Eu demoro um pouquinho mais. Depende. Sim, a maioria demora um pouco mais. Né? Depende do livro. Mas a gente fica assim, bem. Depois que tu se envolve, assim, tu fica assim, e vai que vai. Sair, né? E tipo, tu fica, não, eu só tenho que ler ele, né? Eu fiquei muito assim com aquele Mariposas da Morte, que eu li do Correia, que aí no comecinho. Mas assim, tipo, eu li 30 páginas e já curti. Mas depois que eu passei ali, tipo, das páginas 80 ali, eu já tava, assim, muito na noia da personagem principal. E assim, ó, não tem jeito, sabe? Eu vou ter que ler ele, só ele, porque eu preciso descobrir o que tá acontecendo, né? Então, acho que esses... Mas depende do suspense, né? Sim. Por exemplo, tem um que a gente gosta bastante, que é o Urtal, né? Mas ele é bem demorado, né? E Urtal, eu demorei bastante para ler. Demorei bastante. Eu também, mais de meses. Então, acho que também vai depender da história, né? Um pouco assim. Mas, de modo geral, eu concordo. Thaís respondeu no roteiro romance e suspense, e eu respondi suspense e romance. Pra ficar diferente. Mas, fantasia também, né? Pra mim, pelo menos. Depende da fantasia. Romantasia. Não, romantasia só vai. Rapidinho. Todas. Mas fantasia também, assim, pra mim, pelo menos. E, vamos lá, livros viciantes que são leituras imperdíveis para quem gosta de uma história que prende do início ao fim. Eu tô bem... Primeiro que eu trouxe foi Clube da Luta. Sim. Clube da Luta é viciante. Não, mas, gente, o Chuck Palahniuk escreve de um jeito muito viciante. É muito rápido de ler. Só que você tem que estar na vibe loucura. Você tem que estar bem doido e só seguir a vibe. Mas Clube da Luta eu li muito rápido também. E ele tem essa questão de você não saber o que está acontecendo, você ficar tentando entender, você ficar fazendo... Que porra de Clube da Luta é esse que eu não posso falar sobre ele? O que está acontecendo? Cara, e o livro, ele ainda é mais imersivo que o filme. O filme já é puta que pariu. No livro, cara, é uma experiência. Eu acho imperdível e, assim, é muito difícil você demorar para ler esse livro. Você lê muito rápido. A escrita é fluida, é muito diálogo, é muito rapidinho, é muita loucura. Não dá para falar muito, porque qualquer coisa que você fala do Clube da Luta, você entrega, né? Sim. Mas, assim, é muito doido. Eu só sei falar que é muito louco, porque você tá dentro da cabeça do narrador, que é o personagem principal, que você não sabe o nome, e que tá lá nas loucuras da insônia dele, questionando a sociedade de consumo, e aí ele conhece o Tyler Dunder, que é muito louco. Eu jamais me esquecerei do sabão feito com a gordura das lipoaspiração. Gente. E os filmes que ele projetava e colocava uns pedacinhos frame de filme pornô. E ele tendo 100 mil trabalhos. Sim, 85 trabalhos diferentes. Agora você imagina isso tudo no livro e você tá dentro da cabeça. Então o negócio fica muito mais louco. Você tá dentro da cabeça dele. É muito louco. Eu só tenho a dizer
que leia. Leia. Ele é viciante, ele é um livro que todo mundo tinha que ler. Eu sou apaixonada. Muito bem. Outro que... Porque assim, eu gosto de causar traumas. É uma leitura viciante? É. Você vai ler em apenas um dia? Vai. Você nunca mais será o mesmo depois dela? Não. Eu avisei a Luísa, ela quis ler na véspera do Natal. Cada um com seus problemas. Eu li. Esses dias a mãe me perguntou sobre o que era. Que tu tinha, era outro episódio que tu tinha falado de novo sobre. E aí ela, o que é esse Ratos e Homens que vocês ficam falando? Aí eu, tu vai ler? Deu, ai, provavelmente não. Daí eu contei a história e minha mãe, não acredito. Deu, pois é. Pois é. Eu contei tudo isso dele. É muito triste. E eu falando pra minha mãe, o pior de tudo é a esperança. É. O pior é a esperança. O pior é a esperança. Você entende o que vai acontecer, mas você fica, não. Gente, Ratos e Homens, do Steinberg. Eu quero ler outro dele, eu tenho. Só que é bem maior. As Vinhas da Ira. Eu tenho também. Ele tem outros, né? Mas acho que o outro mais famoso é As Vinhas da Ira. E eu só não li um dia só, porque eu lembro que eu comecei... Eu tinha acabado um livro, aí eu peguei ele para ler, assim, um pouquinho, e já estava na hora de dormir já. Aí eu li só algumas páginas, mas aí no outro dia eu terminei. Dava tempo de eu ter lido outro livro inteiro, aquele dia, olhando pro teto, em depressão profunda, pensando o que eu ia fazer da minha vida depois desse livro. Tem solução. Mas ele é viciante, você não consegue parar de ler, você lê ele muito rápido, não lê, Luíse? Você leu ele quanto tempo? Acho que deu isso também uns 2 dias, porque eu já tinha começado ele e aí não tinha continuado. Daí eu peguei na véspera de Natal. Não, eu nem sei se era de Natal ou de Ano Novo, enfim, era uma véspera aí. Eu não posso trazer só romances aqui, eu preciso trazer uns traumas para vocês, entendeu? Então a gente precisa se traumatizar. Você quer outro trauma que eu nem coloquei aqui, mas você também vai ler rapidinho? Lê O Peso do Pássaro Morto, da Aline Day. Ai, nossa! Você vai ler ele rapidinho. Eu li numa tarde de domingo. Uma tarde chuvosa de domingo. Quase cortei os pulsos depois. Que horror. Falando sério, você lê rapidinho. Ai, esse ali do carnaval. É sempre os feriados. Luiz escolhe um dia estranho para ler essas coisas. Sim, horrível. Agora tá bom. Não sei porque eu tava pensando na história toda dele. Eu não sei porque, se eu vi algum vídeo, eu tava pensando. E aí eu fiquei repassando. Cara, é uma mulher passando por todas as coisas horrorosas que uma mulher pode passar. Mas o cachorro foi sacanagem. Não, pois é. Eu fiquei muito puta. Porque, tipo, cara, a gente tinha sofrido o suficiente. O cachorro foi sacanagem. O cachorro me pegou. Pra mim também. Olha lá. Baixei o clima. Vamos voltar o clima lá pra cima? Então, minha próxima indicação é uma fantasia, uma romantasia viciante. Que o segundo livro também é viciante. Porque eu estava no começo desse ano pegando 85 livros terrível para ler, e eu falei, não tô dando conta. Foi quando eu parei Kindred, parei. E aí eu peguei o segundo e não fiz mais nada na vida, só li ele. Li rapidinho também, porque também é viciante. Gente, eu tô falando de Assistente do Vilão. Que delícia de livro. A gente leu na Valentona? Foi, do ano passado. E a gente fez sprint, era eu e Luiz rachando o bico de rir ao mesmo tempo lendo. Foi divertidíssimo e a gente leu muito rápido. Todo mundo leu muito rápido esse livro, porque ele é uma delícia. É muito bom. Ele é muito bom, ele é muito gostoso. Todo capítulo também tem um gancho pro próximo, que tem um gancho pro próximo, que tem um gancho pro próximo, que tem... E você fica querendo saber o que vai acontecer desesperadamente. Aí o livro acaba num... Meu Deus, que aí você precisa do próximo livro. Aí o segundo livro também acaba. Meu Deus, eu preciso do próximo. E o próximo não saiu ainda. Eu tô em desespero. Já compramos na pré-venda. Claro. Garantindo a pré-venda com brindes. E cara, eu gosto do Assistente do Vilão. A gente já falou muito dele aqui. Mas ele é uma fantasia. Ele tem
ele brinca com todos os clichês, né? Uhum. De uma forma proposital. Ele tem um alívio cômico ali que você morre de rir o tempo inteiro. Então, tem as coisas acontecendo, tem guerra, tem não sei o que lá, mas tem a parte que você vai rir, e aí depois volta para a parte tensa, aí você ri de novo. Sempre depois de uma cena tensa, tem uma cena divertida, e você lê que você nem percebe, assim. Quando você vê, você já faz parte daquela família. Eu me sinto parte daquela família, entendeu? Uhum. É assim, morando naquela mansão, caindo aos pedaços. Na mansão do vilão. E eu não preciso de nada. A hora que sair o terceiro, vocês me esquecem. Eu vou fazer igual o Luiz com a Roda do Tempo, mas eu não vou demorar tanto, porque ele não tem 1000 páginas. Sim. E vou sumir, porque, gente, é uma delícia. Todo mundo tem que ler. Olha, se você gosta de romance, se você gosta de fantasia, leia. Porque é uma delícia, é uma delícia. Não tem quem leu que não goste. Eu nunca vi ninguém falar mal. Não tem acordo. Todo mundo ama. Ah, tá. E falando em suspense, o último suspense. O suspense que eu li da Dark Side, da coleção Elas, ou Ela Não Pode Confiar. Que esse também é um, assim, viciante, que eu só pensava nisso. Eu só queria saber o que estava acontecendo. Eu sonhei com ele à noite. Ele é aquele suspense super imersivo, sabe? Que você não consegue parar de ler. São capítulos curtos. Tem uma trama que te envolve. Ele é um suspense psicológico. As coisas vão acontecendo, você não vai entendendo o que está acontecendo, ele vai te dando pílulas de informação, e aí vai te dando desespero, você precisa ler para saber o que está acontecendo. Ela não pode confiar na história de uma mulher que acabou de ter um filho, e ela tá com paranoias. Ela começa a ter paranoia com a babá, tudo começa com ela brigando com a babá, e aí a babá some. Aí o que aconteceu com essa babá? Socorro, Deus! Pra gente ir descobrindo, porque aí você vai tendo flashback de como ela conheceu essa moça, de quem é essa moça que é babá, o que aconteceu, aí até você descobrir por que essa babá sumiu, o que aconteceu com ela, enfim. E aí essa mãe desse bebê está com uma depressão pós-parto, quando tá acontecendo alguma coisa com ela que você também não entende ainda por que está acontecendo, você só vai descobrindo aos poucos, por que ela tá biruleibe das ideias, enfim, muito suspense, muitas coisas acontecendo, muito bom o livro é muito bom, você não consegue parar de ler, é um livro viciante, assim, que você, a hora que você vê, acabou. Inclusive, ler. Ele tá lá com a minha mãe tá lendo ele. Quem? Minha mãe. Ah, legal. Ó, a Stephanie disse que vai ter que ler Assistente do Vilão. Passou da hora já. Reinaldo, você precisa conhecer o Reinaldo. Ele é o melhor personagem já criado depois do Fermin. Primeiro, Fermin Romero de Torres. Segundo, Reinaldo. Reinaldo. Muito bem. Bom, eu tenho aqui reforçando Kindred, porque ela eu ter passado a noite lendo, enfim. Mas é porque realmente é uma história muito boa e muito envolvente, sim, muito viciante e muito necessária também. E traz uma discussão racial super forte ali. E, enfim, e tu não consegue parar de ler, exato, né? Então, se estiver procurando um livro um pouco mais pesado, assim, mas, tipo, também com esse caráter de viciante, de sei lá, para superar uma ressaca literária, talvez, enfim, sabe? Então, eu acho que é uma ótima pedida. Superar uma ressaca literária foi ótimo. Tá parecendo a Evelyn que supera ressaca com distopia. Porque esse livro é pesado pra caralho, galera. Ele é pesado, mas às vezes a gente entra no marasmo que tem que dar sim, você precisa de uma coisa em si. É que eu sempre entro de ressaca quando o livro ele é mais forte. Aí eu sempre preciso de uma fantasia, de romance. Então, é que depende do gosto do leitor. Lógico. Aí eu também trouxe Irebu, que é o segundo livro de Urutau, é a continuação, só que é um livro completamente diferente de Urutau no ritmo. E Irebu, sim, tem um ritmo que é muito viciante, muito vira-página, e eu li, acho que em 2 ou 3 dias. Ele também é um pouco mais curto, bem mais curto que o Urutau, né? Que o Urutau é um calhamacinho, assim. Mas pelo próprio ritmo da história, e a própria história faz com que seja muito
muito vira-página e suspense, assim, muito... Enfim, tu não consegue parar de ler, porque eles estão procurando uma pessoa desaparecida e tem investigação, e tu fica desconfiando de todo mundo. Então, realmente, assim, impossível parar. É um livro da Larissa Brasil, né? Só que é a continuação, no caso, você tem que ler Brutal. Pra conseguir Brutal entender, é muito né? bom, ele só é mais lento. Exato. Mas querendo ressaltar aí que o Kirebu tem muito esse caráter. E a Yas falou, bem lembrado aí, Yas, que ela falou, perguntou se a gente Colapso. Colapso é outro que é bem viciante também. E é muito incrível, porque ele é um livro grande, né? Mas ele também consegue ter esse caráter que tu é bem rápido, assim. Ele tem capítulos bem curtos, né? Eu acho que isso ajuda muito no ritmo. Porque são capítulos curtos que acaba rápido, você vai passando para outros. O Colapso só não foi mais rápido para mim, porque eu li numa época em que eu estava mais louca. De um monte de coisa para fazer. Aí eu acabei não lendo ele tão rápido, mas toda vez que eu pegava, eu lia muito. Justamente por isso, porque o ritmo dele é acelerado. Eu li, assim, razoavelmente rápido, que em uma semana e pouco, até a parte da caverna. Aí a parte da caverna me travou, e aí eu não peguei por umas 2 semanas. Para que a cena veio na minha cabeça de novo. Aí a da caverna, pra mim é pior. Sempre falo lá na 200 e tanta. Não, pra mim é da caverna. Não, eu passei reto essa. Essa também, só fiquei... E daí eu continuei. Eu fiz assim, nossa, próxima página. Tem hora que eu fico preocupada. Porque a hora que ele começou a postar que todo mundo parava na página 204, 210, não sei. Tem uma página lá que acontece uma coisa. Todo mundo parava nela. Aí eu tô na 250. Aí eu fui voltar para lembrar qual que era a cena. Nossa, gente, pararam por isso? Então, pra mim, assim, o da caverna é muito mais angustiante. As coisas que acontecem com ela, isso. As coisas que acontecem com ela na caverna. Meu Deus, o calcanhar. O calcanhar, pra mim, foi o que me quebrou. Nossa. Me dá negócios. Nossa. Eu tô vendo a cena na minha frente agora e tá me dando coisa ruim. A língua também. Ah! Mas a Yas comentou que ela leu em me dá coisas físicas. Sabe, me dá... Sabe aquela coisa ruim física? Eu fico aqui assim. Misery também me dava um pouco isso também. Muito. Cada vez que ela chegava com uma chata. Socorro, Deus! Mas aí, quando foi do comentando do colapso, porque muito bem lembrado, Yas, porque também na parte ali que é, sei lá, depois que acontece isso, ou a parte rock and roll, como diria. Passa rapidíssimo, né? Nossa, muito! Assim, eu fiquei até as 2, porque aí, assim, as últimas 150 páginas, 200, tipo, mais ou menos isso, eu li de um fôlego só, assim, eu li numa noite e madrugada, porque não tinha como parar de ler. E eu tava, Yahoo! Vai lá! É isso aí. Foto! Muito bom. E aí, bom, também tem aqui um livro que é bem viciante e é muito aquele caráter de fofoca também, que inclusive a gente já indicou no livro. Li numa manhã. Esse, eu não sei se foi em 1 ou 2 dias. Eu sempre levo 2 dias, né? É muito difícil ler um só. Normalmente eu também levo. Que depende do horário que começa. Que esse eu li no hospital, né? Eu ia operar e tava sozinha. Aí eu peguei ele, fiquei todo o tempo que eu tinha que ficar lá, eu li. Que é o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, o Gabo para os íntimos. É incrível porque... É incrível, né? Assim, é incrível, porque tu sabe que ele vai morrer nas primeiras 10 páginas. Não, o título! Crônica de uma Morte Anunciada. A morte dele está anunciada. A gente sabe que ele vai morrer. Todo mundo sabe que ele vai morrer. Não, e tu fica assim, caraca, moleque, ninguém vai contar pra ele não, que ele tá jurado de morte. E aí fica meio que todo mundo achando que alguém vai falar, ou enfim, que não vai se meter. Ninguém fala. E morreu. Mas
é muito bom, é muito bom. Porque a escrita do Gabo é muito boa e te prende do início ao fim, é muito viciante, porque mesmo tu sabendo o que vai acontecer, tu quer ficar a par de toda aquela fofoca, porque afinal, né, a morte dele foi anunciada, enfim, todas as confusões, e assim, a escrita dele é tão vívida, né, tu faz tu ficar naquela ilha junto com todo mundo, assim, parece que tu conhece aquelas pessoas, tu tá sentindo aquele calor. Teus colegas, teus truta, É muito louco, assim, é muito louco. Realmente, tipo, claro, né, 100 anos de Solidão é o meu livro favorito dele, assim, mas esse, dos que eu li, é o meu segundo favorito. Tudo bem, acho que eu não li muitos, né, eu li o do Coronel lá. Merda! Mas... do Coronel é triste. Mas esse é muito pelo ritmo, assim, pela fofoca, pela essa caráter inebriante, assim, da história, assim. Então, sim, real. É muito boa. Assina embaixo. É muito boa. E aí eu também, uma trilogia que eu li muito rápido, mas fiz assim como a Thaís, que no terceiro dia Cotar demorou para ler. Porque o primeiro eu li em 2 dias ou um dia, mas era pandemia. Acho que o primeiro eu li em um dia. E era 2020, e eu tava... A gente não tava trabalhando, então eu comecei de manhã, e eu acho que eu fui até terminar. Que é Jogos Vorazes, né? Então eu li o primeiro livro em um dia, e aí eu li seguido. O segundo livro, acho que eu levei 2 dias, ou 3 dias. E aí o terceiro eu comecei, mas daí eu não queria terminar. Daí eu ficava lendo cada dia só um pouquinho, assim. Aí eu demorei umas 2 semanas pra terminar. Mas eu amei essa trilogia e é muito doido, assim, porque também é um livro que eu acho que, assim como o Quarta Asa, que acontecem muitas coisas, Sim. Jogos Vorazes também, né? Sempre tá morrendo gente. Cara, eu não li. Até hoje. Sempre tá morrendo gente, né? Tem um caráter dos livros viciantes que a gente fala que sempre tá morrendo gente, né, Thaís? Não sei se tu reparou. Talvez seja um pouco preocupante. Porque ou é romance ou sempre tá morrendo gente, né, gente? É sobre. Mas é muito assim, né? Principalmente ali o primeiro livro e um pouco do segundo também, né? Mas o primeiro, principalmente, porque é toda novidade também, né? Ali pra própria Katniss e tal. E a escrita dela é muito boa também. Ela é muito boa. E os capítulos são rápidos, então também envolve super. Agora a gente vai para mais uma rodada de livros viciantes. Agora no gênero de romance. Paramos de matar pessoas. Vamos para os romances agora. Por favor, porque tá ficando feio pra gente. Bom, para começar, um livro que eu ganhei de aniversário, eu lembro que ele chegou aqui. Eu falei, é meu aniversário, eu vou ler o que eu querer. Larguei tudo que eu tava lendo e fui ler ele, li muito rápido. Foi o primeiro Jane Colgan que eu li, e desde então eu li todos os livros dela. Que é Uma Pequena Livraria dos Sonhos, que é incrível, maravilhoso, perfeito, sem defeitos. Me fez querer largar tudo e ir pra Escócia vender livro numa van. Me leva. É uma delícia. E aí, assim, é muito legal essa história. A gente vai acompanhar a protagonista, que eu já esqueci o nome, porque eu tenho problema com nomes. Que é isso, ela larga tudo e vai e compra uma van para vender livros numa cidadezinha na Escócia, que ela não conhece ninguém, aí ninguém dá moral para ela, mas aí com o tempo ela vai conhecendo pessoas, enfim. Enfim, eu queria ir para a Escócia. Só isso que eu tenho a dizer. E aí, com isso, vocês coloquem todos os livros da Jane Colgan, tá? Estou falando de um, mas coloquem todos, que todos eles são viciantes. Aí, esse aqui também é só para ilustrar, e nele você coloca todos os livros da Karina Risse. Peguei meu favorito, que é Mentira Perfeita, que é o segundo livro da série do Procura Seu Marido. Procura Seu Marido maravilhoso. Você lê assim, ó, sem nem perceber. Mentira Perfeita é o meu favorito. Quero morar dentro desse livro, desse romance. Gente, o pior é que assim, os livros da Karina são grossos. Ela escreve uns tijolão e você não consegue parar de ler. Você lê muito rápido, você não vê passar. Sim, é uma coisa de doido. Aí tem o Quando a Noite Cai, que é um que faz muito tempo que eu não falo dele, mas que eu amo, que tem uma pitada de fantasia. E é bem doido, mas é muito bom também, muito bom, gente. É muito divertido. Eu morro de rir com os livros da Karina Risse.
Aí tem o que eu falei semana passada, porque vai virar filme, que eu não canso de falar também, que é o Já Que Você Perguntou, que me fez ler até no velório. Tinha nada pra fazer, tava lá esperando. Cara, eu li no celular. A que ponto chegamos? Eu tava lendo ele no Kindle, não tinha levado o Kindle. Eu falei, gente, o que eu vou ficar fazendo aqui? Pois bem, que eu tenho meu celular, fui ler no celular. É esse o nível de vício que esse livro me causou, de tão bem escrito que ele é. Tem também os 100 Julgamentos da Meg Cabot, que eu amei, e eu li ele muito rápido. Ele é bem um livrinho assim, sessão da tarde, sabe? Sessão da tarde total, que é a tal da menina doida que do nada largou tudo e foi para uma ilha. Porque nessa ilha ela passava os verões com a família dela quando era criança, enfim, então ela acha que ela conhece a ilha. Foi para lá, arrumou um serviço num bar, tá trabalhando lá. E aí tá vindo um furacão. Eita! O que pessoas em sã consciência fazem? Vão embora. Só quem mora na ilha e tá acostumado com os furacões que fica na ilha, pois ela decide que ela vai ficar na ilha. E aí coisas acontecem. E aí tem, a moça para quem ela trabalha, assim, é um casal. Eles têm um sobrinho. Aí esse sobrinho vai lá para ajudar, porque vai vir o negócio, começa a zoar da cara dela, porque ela nunca passou por um furacão na vida e fica achando que ela vai dar conta. E aí os dois começam brigando. Ah, é aquela velha história. Aí, por fim, os dois se juntam para salvar os bichinhos que ficaram para trás, porque o que acontece? Eles... Não, o mocinho do livro me ganhou no momento em que ele bateu no cara que chutou o cachorro. Foi esse o momento. O cara chutou um cachorro, ele deu na cara do cara. Eu casava na hora, eu pedi em casamento se fosse comigo. Simples assim. E aí o livro todo ele se passa ao redor dos bichinhos, porque o que acontece? As pessoas saíram da ilha achando que iam poder voltar no outro dia. Passou o furacão e teve muita gente que saiu correndo e deixou os bichos em casa. Aí você julgar e deixou os bichos em casa. Por isso que é assim, julgamento, tá? Porque teve gente que nem conseguiu voltar para casa, achou que só ia trabalhar e muita gente trabalhava fora da ilha. Que só ia trabalhar e ia voltar para casa no final do dia para pegar os bichinhos. Só que o furacão passou e derrubou a ponte. Ah, entendi. E aí os bichinhos ficaram sozinhos em casa. Aí essa menina e o garoto, os dois vão cuidar dos bichinhos. Eles conseguem colocar no rádio, enfim, falar. E eles começam a ir na casa das pessoas, entrar e dar comida, enfim, para todos os bichinhos que ficaram. E aí os bichinhos são o motivo para eles. É muito fofo. Eu li em 2 dias. E eu quero ler o outro, porque o outro é melhor ainda, porque o outro é uma bibliotecária e o carinha e eles vão resolver um mistério que se passa na mesma ilha. Ah, passamos na ilha. Sem ofensas. Ah! É o Sem Julgamento e Sem Ofensas. Já li 2 livros dela, né? Um que é uma releitura do Arthur, Rei Arthur lá, que é numa escola, que é uma coisa de Avalon. E o outro que é o Sorte ou Azar, que eu tava no ensino médio. Ah, sei, é um antigo. Eu não esqueci até hoje, assim, eu amo esse livro num nível que não tá escrito, assim, porque a menina ela se achava azarada, mas tinha uma questão de que será que ela era bruxa ou não, enfim, daí por isso que tem essa brincadeira, assim, né? E, cara, eu lembro desse livro até hoje, e, tipo, vários detalhes do livro, é muito bom. É esse Avalon Heights? É legal também, o protagonista é interessante. E não é muito óbvio, assim, porque daí tu fica um pouco sem entender quem seria ela, sabe? Porque meio que é todos os personagens tem, né, quem que seria, né? E aí quem ela é muito legal, assim. Olha, tem outro dessa ilha, Sem Palavras. Lançamento. Thaís vai comprar logo. Indo pro carrinho. Mas a Meg Cabot é uma autora interessante. Eu gostei, eu nunca tinha lido nada dela. Não achei um livro muito profundo, não. Achei ele um livro mais raso, assim. Mas achei divertidíssimo. É bem sessão da tarde.
Porque assim, eu tô acostumada com Jenny Colgan, que tem uma história mais profunda, já falei da Karina Risse, que aí traz umas outras reflexões, mais camadas, não só o romance. O dela eu achei que tem essa história deles cuidarem dos bichinhos e tudo mais, mas eu ainda assim eu achei ele mais rasinho. Mas é delícia. Delícia. Muito bom. E o último romance que eu li antes de A Hipótese do Amor, que foi o Tudo Pode Mudar, da Liu, que eu nunca sei o sobrenome. Gilmãe. Gilmanci. A Gilmanji. A Gilmanji. Gilmanci. Ai, meu Deus, eu tenho problema com nomes, eu tenho. Mas, enfim. Da Gilmanci, que eu adorei também, li super rápido. Adorei a escrita dela, quero ler outras histórias dela. Falei dele aqui esses dias já. A história da menina que vai mandar um e-mail para a amiga e manda para todo mundo falando mal de todo mundo. Esse livro começa muito bom, cara. Era só uma brincadeira entre as amigas para escrever mensagens de Natal sem ser hipócritas uma para outra. Aí ela fala mal da sogra, que é a chefe dela. Ela perde o emprego, o namorado e a casa. O combo. Nossa. E aí ela vai ter que morar, ela vai caçar lugar para morar, ela não consegue, ela vai morar com a senhorinha, que é a melhor pessoa que já existiu. Eu adoro aquela veia. Ela sabe viver. E aí tem toda uma história muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Quero ler coisas da Jumanji. Eu não lembro o nome da mulher, meu Deus do céu. Ai, que horror. Enfim, eu vou parar, porque senão eu vou ficar até amanhã indicando romance. Porque todos eles, para mim, é muito difícil que eu não leio rápido. Eu tenho o último romance que eu li, que é Uma Vida e Tanto, que é da Emily Henry, que era para mim ter lido em 3 dias, mas aí eu li em 2, 80% do livro e parei de ler. E no outro mês eu voltei para ler os outros 20. Foi 3 dias. Foram 3 dias, se a gente somar assim, só os dias lidos. Mas é muito bom. E só que tem um detalhe que você comentou, os delas são bem rápidos. O Loucos por Livros eu achei bem devagar para romance. E também são mais de 400 páginas. Enfim, eu levei umas 3 semanas por aí. Para mim, romance 3 semanas por aí é muita coisa. Porque o romance geralmente a gente lê mais rápido, né? Sim. E o Leitura de Verão, que é um dos meus favoritos, agora eu acho que Uma Vida e Tanto entrou como favorito, não sei ainda, não sei. Mas eu também demorei mais. E mais Uma Vida e Tanto é muito rápido, porque tem uma questão chamada fofoca. Porque os dois protagonistas, que assim, nossa, ninguém vai desconfiar que vai haver um interesse amoroso, porque os dois se odeiam, eles vão escrever um livro sobre uma pessoa que era muito famosa, assim, uma personagem super conhecida dos anos 60, por aí, que casou com um popstar da época, um rockstar da época, que era muito famoso antes de vir os Beatles, no caso, para os Estados Unidos. E aí dá muito um caráter, assim, que dá a impressão que se tu pesquisar o nome da mulher, tu vai achar as fotos e tal, porque eles comentam sobre as notícias que tinham. E a família dela era toda da mídia, né? Eles tinham um grande jornal na mídia, então ela era meio que a queridinha dos americanos, sabe? Então toda a vida dela era fotografada e tal, até ela ter sumido por 20 anos, ela ficou sumida. E aí ninguém sabe por que ela sumiu. E aí eles vão contar, essa jornalista encontra ela, e aí eles vão contar toda a história dela. E aí tem, nossa, várias camadas ali. Nicolette, quem já leu e eu falar Nicolette, assim, porque eles têm. Quem que seria Nicolette? Seria uma pessoa por quem você abandonaria tudo. E aí tu quer saber quem é a Nicolette dela, né? O que fez ela abandonar tudo, no caso, né? E aí tu fica muito envolvido, assim, né? Pra te conseguir descobrir qual que é a fofoca dela, né? Qual que é o grande segredo, né? Por que aconteceu o que aconteceu e tal. E, nossa, é muito envolvente. E, ao mesmo tempo, é muito bonito, assim. É muito bonito e também a história... Só que acho que teve gente que reclamou porque não foca tanto na história do romance, assim, em si, sabe? Ai, gente, as pessoas reclamam de umas coisas, sabe? Porque... Que não faz nem sentido, né? Pois é!
Porque, tipo, não foca tanto no romance, porque o principal era contar outra história, né? Mas ela tem um crescimento também, a personagem que tá contando essa história, porque ela perdeu o pai também, e aí ela não se dava bem com a mãe dela, e aí ela tem um sentimento que acha que a mãe dela não se orgulha do trabalho que ela faz, porque ela faz matérias assim de fofoca, essas coisas, sabe? E os pais dela eram meio que esses hippies que constroem tudo, constroem a casa, constroem planta que come, sabe? Tem toda uma coisa assim. E ela tem certeza que a mãe dela não se orgulha dela e tal. Então tem um monte de questões ali. E também daí ela conta depois que a irmã dela era doente quando ela era criança, então ela demorou para ir para a escola. E só que meio que os famosos e essa própria vida dessa famosa que ela tá entrevistando era algo que ela amava fazer com o pai dela, sabe? Tipo, saber sobre a vida dos famosos e principalmente dessa mulher, sabe? Então era meio que uma conexão com o pai dela também, que já partiu. Enfim, né? Muitas histórias. Muitas histórias. Mas ao mesmo tempo tu lê muito rápido porque tu quer saber o que aconteceu com essa mulher pra... Eu já sei que eu vou gostar. Sim, eu acho que você ia gostar bastante desse, assim, porque ele é muito envolvente, assim, porque, por exemplo, Loucos por Livros, eu achei que eu amo, ele tem os meus personagens mocinhos favoritos, mas, tipo, é um livro que eu achei que eu demorei muito pra ler, sabe? Mas o Minha Vida e Tanto foi bem rápido, e o Nem Te Conto, que também é da autora, que ela lançou antes, também foi super rápido que eu li, só que aí teve um momento ali que eu já tava... Sabe quando, tipo... Nossa, um telefonema teria resolvido? E aí fica assim, tipo, 40 páginas pra resolver. Aí isso às vezes me irrita um pouco nos romances. E aí que deu uma perdida, assim. Mas mesmo assim, acho que eu li também em 2 ou 3 dias. E aí tem os Bridgertons, né? Eu não preciso falar nada. Que eu sei que eu posso levar o Kindle pro banheiro e deixar na janela enquanto toma banho, porque eu estava lendo os Bridgertons. Eu sei, porque esse foi o meu nível de vício. Eu não podia esperar mais os 10 minutos para mim tomar banho. Não podia, eu tive que levar o Kindle e continuar lendo. E, obviamente, foi no livro da Heloise, que eu já li 2 vezes, né? E que eu amo. Mas todos foram bem rápidos. Assim, basicamente 2 dias. Todos não, porque aí teve o livro do Gregory. Acontece. Eu não li esse ainda, então não posso falar. Ai, o Gregory. Mas aí esse foi uns 4 dias, enfim. E tem também Teto para Dois, que foi um dos grandes culpados para eu me apaixonar por romance. Que foi o livro que eu li no Halloween. E eu li em 2 dias. E aí eu descobri que eu amava romance. Porque ela foi ler romance no Halloween. Sim, porque eu estava presa na Casa da Colina junto com a Shirley Jackson, e aí eu estava presa. E aí eu comecei a ler Teto para Dois e não conseguia parar mais. E é muito legal, porque além do romance em si, também discute sobre a questão, porque a personagem principal teve um relacionamento abusivo. Sim. E tu vai entendendo junto com ela, porque ela não se via, né, nesse lugar, assim, né? E aí, quando ela vai meio que lembrando das coisas que tu vai entendendo e vendo as coisas horríveis pelas quais ela passou, assim, mas tu vai acompanhando o processo dela também tá percebendo, né, o que ela sofria. E é Teto para Dois porque o personagem principal e ela, eles dividem o apartamento. E ele dorme de dia e ela dorme de noite, porque ele é um enfermeiro que trabalha numa casa de recuperação, dessas casas, não de recuperação, mas essas casas das pessoas que... Paliativa. Isso. Cuidados paliativos. E cuidados paliativos, isso. E aí ele trabalha no turno da noite já para poder receber um pouco a mais, porque também o irmão dele foi preso injustamente, e aí ele começa a alugar o apartamento dele para juntar dinheiro para pagar um advogado. Enfim, e ela porque não tem grana, né? E daí também o namorado abusivo dela também tinha muito essa questão de, tipo, ela não conseguia sair do apartamento porque ela não tinha grana para alugar, e aí, enfim. Aí quando ela consegue sair, ela não pode pagar aluguel muito caro, né? Descobri que o metro quadrado em Londres é muito caro. Pois é.
Mas o livro é muito bom, assim. É da Beth O'Leary. Tem outros livros dela que eu quero ler. Eu quero ler A Troca ainda. E A Troca parece ser muito bom. Tem uma avó. Já é bom aí. E é claro que não podem faltar os suspenses viciantes, né, Thaís? Sim. Sim, para mim suspense não tem tantos quanto tem, por exemplo, de romance. Como eu disse, tem alguns suspense que não me fazem ler tão correndo. Enfim, você entendeu. Bom, O Silêncio dos Inocentes, eu já falei de Hannibal. Vocês já ouviram a palavra de Hannibal hoje? Só para ter certeza. Eu não lembro, eu não li ele tão rápido, tipo 2, 3 dias, mas eu li ele bem rápido. Porque ele é um livro muito bem escrito, né? Ele é um livro complexo, mas ele também é muito viciante, eu não conseguia parar de ler. E eu amo Hannibal. Sim. Só para ficar claro. Gente, investigação policial com um psicopata, e aí tem outro psicopata canibal ajudando a pegar o psicopata. Tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem. Aí tem o Nada Fica no Passado. Eu ia te perguntar se tu não ia falar desse, porque até minha mãe Claro. leu uma semana. Da Jennifer Hillier. Eu li muito rápido esse livro. Ele foi lançado pela Dona Faro. E a capa dele não faz jus, porque parece uma capa fofa, tem umas pétalas de rosa. Ele engana muito. O Nada Fica no Passado é um livro de psicopata, bruto também. Já começa com o julgamento da garota. Ela sendo julgada. Ela vai ser. Na verdade, ela é pega no serviço dela, ela tá trabalhando, ela tem uma vida tranquila, ela é presa. E aí ela vai ser julgada, ela fica na cadeia, tudo porque ela omitiu uma informação. Ela estava vinculada ao assassinato da melhor amiga dela, da época de escola. E aí, até você entender o que aconteceu, porque o que acontece? O namorado dela, da época, confessou o assassinato e disse que ela tinha sido cúmplice. Tudo isso é o começo do livro, tá? Mas aí, o que acontece? Esse cara tá preso e os assassinatos voltam a acontecer do mesmo jeito que aconteceu antes. E aí ela sai da cadeia e aí a gente vai começar a entender o que está acontecendo. É aí que o livro começa, é aí que o pau quebra, que aí a gente vai voltando para o passado para entender o que aconteceu com essa melhor amiga, o que aconteceu com essa menina ser assassinada, desde a amizade delas, enfim, tudo que vai acontecendo com a vida. Olha, muito bom. Não conseguia parar. É um livro de gente doida, de respeito, tá? O final é totalmente inesperado e eu amei essa leitura. Demais, assim, é um suspense daqueles. Não posso não falar de Psicose. Falamos de Psicose aqui na semana passada, falando de... Foi na semana passada? A gente falou dele esses dias, falando de adaptação. Psicose... Não, acho que foi na retrasada. Não lembro. Psicose é um dos livros mais famosos de suspense. Tem o filme, que há muito tempo. Foi feito pelo Hitchcock, né? Luísa diz que ama, eu nunca vi o filme. É muito bom. Ele é um livro... Gente, o pior é que eu sabia o que ia acontecer, porque todo mundo já tem spoiler da cena do chuveiro, por exemplo, de Psicose. Se você não tem, você não sabe o que eu tô falando. E mesmo assim, eu me surpreendi. Você não espera. Ele é tão bem escrito que você não espera. Mas eu já falei isso antes também. Eu ainda queria mais essa história, mas eu acho que ela é tão rápida. Ela é tão viciante que você fica querendo mais, mas ela tem o tamanho certo, sim. Ela é o que ela tem que ser. E eu li muito rápido. Eu não sei porque que eu enrolei tanto para ler esse livro, porque eu li muito rápido. Muito rápido. Ele é muito viciante. A cena do porão. Enfim, sim. A mãe olhando pela janela. Puta que pariu. É muito bom. E, por fim, o último livro que eu li de suspense, que eu terminei esses dias, que é o Como Nascem os Fantasmas, da Verena Cavalcante. Essa mãe é perturbada. Ela é perturbada, eu tô traumatizada, amei, favoritado, 5 estrelas. Cara, é uma nostalgia misturada com medo, porque ele se passa nos anos 90, ela é uma criança dos anos 90, a Beatriz, que é a personagem principal. Então, eu
eu sabia todas as referências dos medos que eu tive no Brasil dos anos 90. Todas. As coisas que passavam na televisão. Tudo. É muito doido, porque assim, eu me senti tão representada o tempo todo. Vocês não fazem ideia. Essa é a parte nostálgica, assim, das coisas que aconteceram nos anos 90. E aí ela é uma menina que é neta de uma avó que é curandeira, médium, coisas estranhas acontecem. E é uma grande questão sobre como ser mulher nesse mundo é uma merda. Assim. O grande medo do livro é sobre ser mulher. Olha, é pesado. Puta que pariu. E outro livro que eu não posso esquecer, Luísa, que eu já estava esquecendo, é Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, que eu li em 2 dias. Esse eu li em 2 dias. Não, imagina. Foi 2 noites assim, ó. Dormir pra quê? Eu precisava saber o que ia acontecer. Só isso. Eu li em 2 dias, assim. Porque eu precisava dormir também um dia antes. No outro, eu fui até acabar. Cara, que livro sensacional. Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, da Paula Feby. Diva maravilhosa, do horror. E é um livro de gente doida. E é um livro que eu não conseguia parar de ler. É a história de uma enfermeira. E é isso aí. E é isso aí. É isso aí. Melhor ler sem saber muitas coisas. Melhor ler sem saber muito. Mas eu não conseguia parar de ler. É gente doida num nível absurdo. Você quer saber o que vai acontecer. Será que eu tô entendendo direito o que eu tô entendendo? Será que é isso mesmo? E você fica, o quê? Será? E, por fim, você acabou o livro porque você estava desesperado para saber o que. Você tomou 85 tipos de susto diferentes e ficou traumatizado. Para todo sempre. Quando tu tava comentando do Hannibal, a Stephanie só falou, amo! A gente ama o Hannibal. Eu não tenho uma tatuagem à toa. É sobre. Agora eu posso falar que eu tenho uma tatuagem de Hannibal. Aí sim, né? Aí sim. Eu coloquei na minha lista. Eu também não tenho muito suspense. Às vezes eu fico pensando, Luiz, por que você não lê mais suspense? Você ama suspense, Luiz, por que você não lê mais suspense? Coisa. Exato, é muitas coisas para ler. E alguns, eles não são tão rápidos assim. Então eu vou colocar alguns que são mais, tem essa. Que dá esse caráter viciante, que para mim foi O Colecionador, do John Fowles, que eu li em 2 dias. Eu aqui discordando. Tu não? Por causa da Miranda? Não, então, eu levei 2 dias por causa da Miranda, né? Porque nossa, eu fiquei uma semana na Miranda. Não, foi a Miranda acabou com toda a minha vontade de viver. Eu realmente fiquei com muito ódio da Miranda. Não, eu também, daí ela me travou, senão eu teria, porque eu comecei ela num domingo, de tarde, senão eu teria ido até acabar, né? Só que aí eu parei no 70% e terminei no outro dia daí. A Miranda me empacou real. Mas O Colecionador do Joe Fowles é aquele livro que você lê, você sabe que o cara é psicopata, mas você tá quase concordando com ele de ter sequestrado a menina porque ela é uma chata do caralho. Eu fiquei preocupada depois de ler esse livro. Mas assim, gente, ele é o culpado, né? Vamos deixar claro. Só que a gente fica assim, às vezes, pois é, né? Mas ela é tão insuportável. A ideia da narrativa boa, né? John Fowles é foda. Você sai concordando com o psicopata. Uhum. Mas é muito bem escrito. E tem muito isso do gancho, né? Em cada capítulo. E fica aquele gancho, assim. Só que daí... E aí, quando chega nos capítulos que é narrado por ela, é aquele momento que tu fica, nossa, morre, desgraça. Agora que ele vai matar ela? É agora? Basicamente assim. Mas para mim foram 2 dias de leitura. E aí eu lembrei de um outro também que eu não li tão rápido, mas ele era assim, cada vez que eu lia, eram muitas páginas que eu acabava lendo e deixava muito curiosa, que foi o Lição de Anatomia, do Enéas Tavares. Só que ele é pesado também, então não foi tão rápido assim, mas... Isso eu demorei. eu acho que eu levei uns 15, 20 dias por aí. Mas eu tava lendo outras coisas também. Mas eu lembrei um pouco por causa, tipo...
também dessa questão da curiosidade e tal. Então, eu recomendo, assim, também como um suspense nesse nível. E aí, lembrei o Mariposas da Morte também, que é o livro que eu comentei antes, que veio pela editora O Grifo, que é da Bruna Corrêa, que é um livro brasileiro, né? Que também é aquele tipo de livro que tu entra na loucura da personagem e aí ela tá vendo coisa, tá desmaiando e e não dorme, e aí tu fica assim, ela tá louca ou ela não tá louca? Ela tá louca ou ela não tá louca? Ela matou a irmã ou ela não matou a irmã? A irmã tá viva? Porque são gêmeas, a Ellen e a Helena. Aí, na sinopse, tá que a Ellie mata a Helena e rouba o colar da Helena e tá se passando pela É Ruth Raquel, é Ruth Raquel. Exato, é tipo Ruth e Raquel. E aí, você fica... Só que, além disso tudo, a gente tá lá no... Vai pra essa cidade do interior que ela vai visitar as avós dela, a avó dela, né, que é casada com uma outra mulher, e ela é muito ressentida com a avó dela, porque ela acha que a avó dela meio que abandonou ela, porque ela não gostava muito da mãe, e a avó se mudou, assim, pra viver a vida dela, né? E aí ela tem esse certo ressentimento. E na cidade todo mundo chama a avó dela de bruxa e ela também, porque elas têm uma marca, uma mancha na testa. E aí tem uma parada com as mariposas, enfim. E que também falam que as mariposas, se as mariposas encostam em alguém, é porque vai dizer que a pessoa vai morrer. E tá acontecendo várias mortes estranhas na cidade também. Enfim, suspense. Porque tu não sabe quem que tá matando, não sabe porque as pessoas estão morrendo. E se tu não sabe que ela tá doida ou não tá doida. Enfim, nesse nível aí. E a Stephanie comentou que pra ela Urutau e Irebu, ela leu muito rápido. Eu li muito, muito, muito rápido o Irebu, que eu li acho que em 2 ou 3 dias. Mas o Urutau eu levei mais de um mês. Mas eu amei. Eu amei os dois. Mas meu favorito é Irebu. Mas eu acho que o Urutau não tava também muito no ritmo dele. Assim, não tava muito na vibe, assim, de ler. Não, mas o Urutau, ele é mais lento mesmo. Eu demorei um mês para ler. Ser. E rodada final de indicações de livros viciantes, se a gente ainda tiver, tá aí. Então, eu não podia deixar de falar do Ano das Bruxas, que foi o livro que deu problema, deu BO, porque a gente colocou ele como leitura coletiva. Em 4 semanas. Uhum. Foi a pior ideia que a gente teve, porque a gente lia meta. Eu fazia isso. Eu acabava a discussão no domingo e já catava a próxima meta inteira, no domingo mesmo à noite. Acabou a penúltima discussão, eu já peguei e terminei o livro. Eu deixei para ler tudo. Num dia eu li metade do livro, porque eu esperei dar o domingo para eu ler a meta, terminei a meta da discussão, acabou a discussão, eu peguei de novo e terminei o livro. Porque o livro era de leitura muito rápida e a gente deixou separado por semanas. Então, assim, eu lia e queria saber o que estava acontecendo, eu não podia porque era para ler só na outra semana. Então, foi um caos. E é um livro incrível, assim, sensacional. E esse ano eu li o Amêndoas também. O Amêndoas, ele é um livro de leitura muito rápida. Foi um livro que me surpreendeu. Eu via todo mundo falando bem, mas eu não sabia muito bem sobre o que se tratava. E ele é mais pesado do que eu imaginei que fosse. Que é a história do menino que tem... Ele tem uma atrofia na amígdala do cérebro, então ele não tem sentimentos. Só que ele não é um psicopatinha, ele só não tem sentimentos e ele sofre muito por não ter sentimentos. E você vai acompanhar da cabeça dele essa trajetória. Muito interessante, muito interessante. E eu li muito rápido. Ele tem capítulos curtos, a escrita é muito fluida, você quer saber o que vai acontecer e você lê muito rápido. Assim, eu li ele em 3 dias, eu acho. Uau. Tá bom, chega, senão eu vou ficar até amanhã. Eu lembrei de um que eu li muito rápido, que era quase final do ano quando eu peguei ele. Sabe quando tá aquelas loucuras, minha coisa acontecendo? E aí eu simplesmente deixei o celular longe, peguei o livro e fui ler às 6 da tarde e fiquei até as 2 da manhã. E que foi A Guerra que Salvou a Minha Vida. Esqueci o nome da autora, mas enfim. Catherine, eu acho.
E aí, assim, poucos dias depois eu li a continuação, que foi a Guerra que me ensinou a viver. Mas o segundo eu demorei mais, assim, tipo, eu demorei uns 4, 5 dias. Mas a Guerra que salvou minha vida, eu não tenho certeza se eu li todo em um dia, mas se não foi em um dia, foi em 2, assim. E é muito bonito e triste, bonito e triste, mas triste. E triste. Eu li num dia que eu tava com muita febre. Ai, meu Deus. Metade dele. Eu não conseguia dormir. Eu peguei um atestado porque eu tava com febre. E aí eu não tinha o que fazer, eu catei o livro e fui ler. Olha, gente, façam isso. Eu tava assim, com uma faringite fodida. Nossa, mas não é doente, aquelas. Também não posso falar nada, que o Mr. Mercedes eu li em 2 dias também, porque eu tava de atestado que eu tinha tirado o siso. Aham. Também li quase todo. Muito bom. Esse eu lembrei bastante, assim. E eu acho que também... Só que eu não lembro se foi tão... eu acho que eu não li tão rápido, porque eu não queria que acabasse. Mas que foi o Parto Não Místico. Eu não li muito rápido ele. Eu li rápido, mas aí no finalzinho eu não queria que acabasse. Aí eu demorei mais uns dias, mas eu lembro que ele era muito fluido, assim, e muito viciante, porque tu fica assim dentro daquela história. É sua família, são seus amigos. Com você certeza. faz parte daquela sociedade. E aí você fica assim muito pensando nele a todo momento e querendo voltar a ler e tal. Aí Yas perguntou ao Mr. Mercedes. Sim, Mr. Mercedes, que eu li em 2 dias ou 3, porque daí eu terminei mais ou menos 50% dele no dia que eu tava de atestado. Foi muito bom. Aguardando o próximo atestado. E qual a próxima leitura, Thaís, que você quer fazer em breve? Que acredita que vai ser muito viciante. Eu acho que Tom Lake, porque ele tem cara de fofoca. Eu acho que esse vai ser um de ler rápido. Talvez Guerra, Adorável Guerra. Prometa, porque é uma romantasia. Não sei se vai ser tão rápida a leitura. Mas eu tenho certeza absoluta que Tom Lake vai ser. Aí chega aqui e fala que Tom Lake demorei 3 meses para ler. Mas pela ideia de que ele tem cara de fofoca, eu acho que ele vai ser uma leitura viciante. Concordo. O Guerra, Adorável Guerra, eu acho que ele é um pouco mais demorado, assim, eu acho. Mas o Tom Lake eu concordo, que acho que vai ser bem rápido. Também tenho 2 das próximas leituras aí. Um que é a leitura coletiva, que é o Serpentes e Serafins, porque eu acabei elencando 2 livros de Inês Tavares e esse livro é outro livro de Inês Tavares. É outro dele. Claramente temos um autor favorito entre nós. E eu tô muito curiosa por esse livro. Eu não comecei ainda porque eu tô terminando a Roda do Tempo. Mas eu quero começar muito em breve. E outro livro que eu adicionei... Thaís, eu já recebi o meu não chegou ainda. Não chegou ainda. Que é o Parelisa, do Roberto Denser, que é um livro que ele já tinha escrito antes do colapso, né? Só que antes ele tinha só em e-book. Agora ele fez uma versão nova pro de sexta-feira, que eu pude da editora O Grifo. E é fininho também. Então já ajuda um pouco. Deixa eu ver quantas páginas tem. Mas ele é um mistério, né? 110 páginas, mais ou menos. Então, oremos que eu consiga ler rápido. Mas ele é um mistério e acontece alguma tragédia com essa Elisa, com esse personagem Elisa. E eu acho que tem, pelo que eu ouvi falar, assim, eu procurei não ver muitas resenhas aprofundadas antes até quando tinha e-book, porque eu queria me surpreender com a história, né? Mas eu sei que tem várias vozes narrativas, assim, várias pessoas contando sobre o que aconteceu e quem era essa personagem. Então, acho que tem muito esse caráter de vários outros livros que a gente elencou aqui, que é muito viciante, assim, muito vira-página. E também tem capítulos bem curtinhos, assim, curtinhos mesmo, assim, tipo, de meia página, porque eu acho que são várias vozes, assim, tipo, várias pessoas contando, sabe, suas visões sobre o que aconteceu. Então, eu tô bem empolgada. Não sei quando eu vou pegar, mas vai ser ainda esse ano. E eu acho que vai ser rápido. Tem cara mesmo. Então é isso, gente. Encerramos o episódio com muitas leituras viciantes. Muitas. Esperamos que vocês tenham gostado. Quem estiver ouvindo também, depois deixe seu comentário de quais leituras, quais livros viciantes vocês recomendam também. Então, para indicar pra gente. Um beijo e até semana que vem. Muito obrigada. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.